Perdão, irmãos. Do 1 a gente vai ressaltar para o 11. Tá? Vamos para o 11 agora. Porém, Naamã muito indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se os profetas te disseram, ou se um profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o faria, quanto mais dizendo que lava-te e ficarás purificado. O 14, toda a igreja, 1, 2, 3, já. Não desejo que eles todos não 7 vezes conforme a palavra do nome de Deus, e a sua carne tornou como carne e como purificado. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra muito, mas muito conhecida por aqueles que fazem uso da mesma. Eu quero agradecer aqui, antes de entrar no corpo da mensagem da noite, quero agradecer ao pastor Gilvan por nos confiar a tribuna da sua igreja, as irmãs que estão aqui, a minha cunhada, como a pastora Eliette, né? Também, e toda a congregação. Essa palavra será bem rápida, se ressuscito, não vou te cansar, mas vem com o propósito de Deus, assim como você está com o propósito esta noite. Aleluia. Para nós é satisfação e alegria de poder estar aqui. Eu estive visitando uma das congregações nossa lá no PSU, e naquela congregação Deus usou poderosamente a preletura daquela noite. E Deus conhece quando a gente o busca de coração. Ele sabe o que precisamos. E até porque Ele fala conosco na madrugada, como tem falado com você que está aqui. E minha esposa não esperava que eu fosse. Ela disse: é porque se você não for, é mais irmã, mas eu quero que você vá comigo. Eu fui, eu faço questão de ir. Então, assim, o esposo deve cumprir a esposa e vice-versa. E lá pela mulher desceu, voltar e sapateou. Me pergunta: você crê nessas coisas? Eu digo: creio nessas coisas e muito acredito. Porque eu creio em profecia, eu creio no Espírito Santo, eu creio que Ele pode me usar para você, como pode usar você também. Então ali, aquela mulher veio, e eu tenho testemunho ocular de vai falar a história do pastor José Osmar. Ela disse que eu estaria vivendo o sobrenatural de Deus. E você me pergunta: o que é o sobrenatural de Deus? Eu não sei informar o que é o sobrenatural de Deus. Eu só sei que eu estou esperando. E já começo a entrar em um sobrenatural de Deus em uma congregação. Eu quero informar os irmãos que vocês vivem aqui o sobrenatural de Deus. A passagem lida desta noite está vinculada a uma campanha de 7 sexta-feira. Acredito eu que hoje mesmo eu levarei a minha bênção para casa. A minha esposa não pôde vir, ela estava querendo vir, mas ela lavou uma roupa e a gente vai ficando velho, vai ficando com dor de coluna. Então, isso acontece. Você, professora, também tem os seus diários, estava fazendo diário. Aqui, irmãos, eu quero também, debaixo da bênção do meu pastor, a Assembleia de Deus, nós congregamos ali, Missão Pérola, né? Eu trago aqui a bênção do meu pastor, ao pastor Judô, pastor Paulo Eudes e família, e aqui estou, entrando no argumento desta noite da mensagem. Naamã, chefe do rei da Síria, todo mundo conhece ele a Bíblia, e por volta de um ano 800, a gente vai entender que Naamã estava na sua posição, no seu trono, conforme a história de Israel,
conforme a história dos assírios, Naamã estava ali em uma posição sossegadamente. Era, porém, leproso, não se dobrava a ninguém. E quando, uma certa ocasião, uma comitiva da Síria leva boa parte de escravo para o seu palácio, e ali no meio vai uma moça, aproximadamente dos 12 aos 14 anos de idade, uma israelita, e ela, por conhecer o ministério de Eliseu, ela disse para o seu senhor: tomara, oxalá, se você chegasse próximo ao meu senhor, ele te sararia. Por que, irmãos, que essa jovem está apresentando Eliseu naquela ocasião? Porque a Síria, para quem não sabe, até hoje funciona assim. A pessoa, quando ela é doente, a pessoa, quando ela é leprosa, algum tipo de enfermidade na vida, ela não é desativada do seu cargo, não. Porque na Síria, trabalha opostamente de Israel. Israel, uma pessoa que está ali como um sacerdote, por exemplo, ele não permanece no sacerdócio. Ele é exilado do sacerdote, porque Israel trabalha diferente da Síria. E aqui que eu entro na argumentação espiritual, quero espiritualizar a mensagem desta noite para o teu coração. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, neste timbre de mensagem, nesta mensagem profética desta noite, vai entender o que o Espírito vai falar no teu coração. Porque Naamã não se dobrava a ninguém por causa do orgulho. O orgulho nos separa de algumas pessoas. O orgulho nos descentraliza da bênção de Deus. O orgulho, ele é uma doença que mora dentro do coração sem que a pessoa perceba. O orgulhoso, ele só sabe ficar na sua, se isola no quarto, não quer conversar com ninguém, porque ele é prepotente e orgulhoso. Mas Deus, ele cria situações para abençoar o orgulhoso. Quando ele cria uma situação de usar uma menina, e essa menina fala, profetiza para o rei da Síria, e ele recebe uma carta de Obed-Edade para levar até Jorão, que seria o rei de Israel. Quando entra dentro dos portais daquela cidade de Israel, a saber, entra ali próximo a Damasco, adentra a cidade de Damasco. Então a mensagem é essa. Glória a Deus, aleluia. Olha, ele está aí fora. Quem fala? Geazi, o seu servo, ele está aí fora. Diz para ele ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí a Bíblia em que nós lemos diz que ele, tão orgulhoso, ele esperava que Eliseu fosse passar a mão em todas as suas feridas. Basta uma palavra. Basta uma palavra de quem consagra a vida e você recebe a bênção. Você recebe o milagre. Você recebe a restauração da sua vida mórbida, uma vida pálida, uma vida que não quer saber de joelho. É no joelho que nós conseguimos vencer os estrumes de obstáculo da vida. A enfermidade só vai desaparecer se você pagar preço com jejum, oração e muito sacrifício e determinação. Porque o Espírito de Deus nesta noite fala comigo e você é de joelho. É de joelho, é no joelho, é de joelho que o inferno bate em retirada. Há pessoas que estão me olhando aqui nesta noite, estão com dúvida no coração. Eu não acredito que é Deus que está falando comigo. Pois Deus vai te curar nesta noite para você saber que é Ele que está usando o profeta. E Deus fala nesta noite muito mais do que tu pede ou imagina. Naamã, ele não concorda com a atitude de ir banhar-se no Jordão, porque a Bíblia diz que o Jordão era um dos rios mais barrentos, água suja. Você sabe o que significa isso? E ele disse, vamos, não dá certo, e eles batem em retirada. Mas a Bíblia vai dizer também que Naamã recebe uma segunda mensagem. De quem, irmão? Irmão Evaldo,
e um dos seus súditos, servo que estava com ele. Meu pai, segundo a tradução da minha Bíblia, o Senhor. Por um acaso, se ele te pedisse alguma coisa mais difícil, então não faria? Por que o servo de Naamã estaria falando isso? Porque o servo de Naamã, ele conhecia o que é delícia, o que é coisa boa de um palácio, o que é você viver em ar-condicionado, sem gastar um centavo. Ele sabia o que era comer do melhor e do bom na mesa de Naamã. Eles não comiam qualquer coisa, porque eles eram abastados em criação e muito ouro e prata. E a Bíblia nos enfatiza, além disso, que ele manda presente a Eliseu. Eliseu não recebe, porque segundo o costume da Judeia e dos israelitas, eles não podem receber presente de quem é doente, de quem é leproso. Conselho de pessoas que estão doentes não vai te curar. Pessoas que estão apodrecidos e num mórbido pecado, que estão cambaleando de pecado, não vai ter resposta o suficiente para te dar um conselho que tu possa se erguer. Não vai. Busque aqui aonde tem dessa água salutar, que estão em jejum e oração. Entra nessa congregação, te prostra diante dos pastores, das missionárias, das pastores, e diz: aqui tem resposta para mim. E aqui nessa noite você vai receber e vai saber que Deus está falando contigo. Talvez tu seja da Madureira, talvez tu seja da missão ou de outro ministério que está visitando aqui. Eu não sei qual é o teu ministério, mas Deus me trouxe lá de perto do Tatico Velho para te dizer que Deus está aqui. Muitas pessoas tomam remédio controlado. Isso é fato. Isso é verdade. Por quê? Porque quando nós vamos envelhecendo, a gente precisa de remédio. Glória a Deus. Mas uma coisa você não vai entender o que eu vou dizer agora. Só se dizima. Vai falar em dinheiro. O Espírito de Deus está mandando eu ir por esse caminho. Eu não tenho culpa. Só se dizima e oferta quando trabalha. É lógico, né, presidente Paulo? Todo mundo está balançando a cabeça que sim. Mas eu vim trazer milagre para você. Milagre é a palavra revelada, lida. Essa é o milagre dos milagres. A sólida palavra, a palavra inerrante. Aqui está pregando um homem diante de vocês, que Deus costuma falar, usar profetisas e profeta para mim, e eu só curvo a cabeça. Por que, irmão? Porque não é o estudo teológico que vai me abastecer ou me abastar de tanta coisa do céu. Não, é bom, serve para algumas ocasiões, como academia para o corpo, aproveita-se pouco. Mas o que eu quero dizer para você, você só pode dizimar e ofertar se estiver trabalhando. É isso que se diz ao pastor. Mas eu discordo dessa linguagem. Porque se nós estamos peregrinando nessa terra, se servimos um Deus que pode remover situações que eu não posso, que você não pode, então você vai ter que entender que você tem que dizimar e ofertar sem trabalhar. Quem é que faz isso? O pregador. 7 anos desempregado. Meu bom cunhado e minha cunhada sabem disso. Está aqui, conversei com ele agora. Eu estava fazendo um muro onde minha cunhada mora no esposo, naquela casinha lá. Aquele muro da frente. Ele estava fazendo lá, ajudando e dizendo: Senhor, cadê o serviço? Eu estou dizendo para você que você tem que ser espiritual, não carnal. Senhor, cadê o serviço? Cadê o serviço? Aí chega aquele cidadão, seu Osmar: como eu posso encontrar uma pessoa para vigiar 4 casas para mim ali? Eu digo: achou, estou aqui. R$700 sem ser carteira assinada. No início da morada da Sé. Só a minha casa e algumas casas. Nós vigiávamos elas por aqui no escuro. Os outros andavam armados. Eu andava com a espada do Espírito Santo. Evangelizei todos. Alguns hoje são crentes. Ajudei alguns outros. Ele aqui, ajudei que ele ficasse lá na casa. Quando o dono da casa soube, pegou o meu emprego, não quis mais que eu trabalhasse, ele me não paga o meu direito. Ele me pagou os direitos para ele em casa da coisa.
Mas eu deixar de ajudar alguém, prefiro perder o emprego, mas eu ajudo uma pessoa. Está ali sentado, ficou lá porque não tinha para onde ir. Fique. Então, irmãos, ser igreja é diferente do mundo. Ser igreja é tomar conhecimento do que Deus pode resultar na minha vida. Eu não estou trabalhando, eu cuido de casa, eu cuido da minha esposa, eu zelo dela. Mas o que eu quero dizer para você é que nós estamos em guerra. Não estou dizendo eu e minha esposa, nós igreja, estamos em guerra. Estamos se descabelando por aí, dizendo que vão passar fome, já estão até arrumando congelador para guardar comida, porque diz que a guerra está chegando. Olha, deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra e a igreja estiver aqui, não vai acontecer nada. A Bíblia que fala, a Bíblia que diz, enquanto o Espírito estiver aqui e a igreja, não vai acontecer nada. O que é isso? É a palavra de Deus que diz, e eu asseguro embaixo, não vamos morrer, não. A igreja não passará pela grande tribulação. Não, isso é mentira de pregador que vocês estão ouvindo por aí. Já ouvi que não vai, não. A igreja, ela é protegida, ela é guardada, ela está debaixo da potente mão de Deus. Sabe por quê? Porque Apocalipse 3:10 diz com muita precisão, eu te guardarei no dia da angústia, no dia da aprovação que há de vir sobre toda a terra. Ali é a tribulação que vai culminar esta terra. A igreja não. Então aqui fica. Já estou terminando. Naamã recebe a cura. Vocês sabem disso. Naamã adorava ao Deus Rimon. Quem é o Deus Rimon, presbítero Evaldo? Seria um Deus que eles adotaram na Síria, porque ele era o Deus da fertilidade da lavoura, ou do trovão, ou da chuva. Esse Deus Rimon, ele adorava. O que eu quero dizer é que ele, depois que ele reconhece que Deus cura ele dá graças a Deus. Bendito seja o Deus de Israel. Essa é a palavra. Mas ele deixa bem evidente dentro da Bíblia que mesmo ele indo com o seu Senhor, ele não vai deixar de ir no templo de Rimon. Escute bem. Porque há pessoas que têm na memória, e eu fiz isso quando eu era novo convertido, eu usava bem short, bem curtinho, para mostrar os perdão para a menina lá no Maranhão. E a minha esposa foi uma que viu e gostou, né? E a gente casou. Eu fazia muita malhação, até hoje ainda faço, né? E ali eu fazia, e pedalava em bicicleta, e a perna ficava bem, né? E aí ela, entendeu? Ela chega do Rio Grande do Norte, a gente começa a namorar 3 meses casando, assembleiando. E aí, irmãos, os milagres se descortinaram. Com 3 meses de casado, 3 meses de crente, 3 meses na frente de uma obra muito tempo na cidade. A perna tremia, porque eu não sabia o que eu ia dizer. Vocês estão entendendo? O milagre até hoje continua se descortinando na minha vida. E você veio aqui nesta noite para receber essa palavra que eu vou profetizar. Eu vou profetizar agora. Tem uma pessoa que está no nosso meio, que ela veio para Deus falar com ela. Ela sai de dentro da sua casa e diz, fala comigo, porque eu quero ouvir tua voz. Eu quero que o Senhor fale dentro do argumento que está no meu coração. Isso eu faço por várias incontáveis vezes. E Deus está aqui falando. Quantas pessoas não são dessa igreja aqui? Levante a mão só para me tomar conhecimento. Uma, ele é igreja santeira. Só um casal. Exemplo. Então, quando a gente vai a visitar uma igreja, a gente quer que Deus fale com a gente. Mas nem sempre a gente vai com o coração aberto para Deus falar e Deus termina falando. No meu caso, lá no P Norte e Sul. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus está revertendo a situação. Ele está criando caminho para você que veio aqui atrás dessa resposta. E você sabe que Deus está falando contigo. Eu sou um profeta de Deus. Deus está revertendo a situação, está criando novos caminhos. A tua vida não vai ser a mesma.
A tua vida vai ser outra, isto é, quando você se devocionar com Deus, leitura da palavra, jejum e oração e obediência ao seu pastor, sua pastora, e ser unânime com os irmãos. E muita gente está desassociado. Agora eu paro e entro dentro desse argumento aqui final. Naamã era orgulhoso, não era? Mas ele passou a servir o Deus de Israel lá na Síria. Aleluia. Se você não sabe, ele ia com o seu senhor-chefe, o chefe do chefe da Síria. Ele ia, ele diz, a Bíblia diz que ele se recostava a mão no canto, mas o coração estava longe de irmão. Por quê? Porque quando Deus faz a obra, ele faz completa. Ele não deixa marca e nem cicatriz. O Espírito de Deus me revela que há uma pessoa aqui que está muito satisfeito com Deus pela a bênção que recebeu. Eu também estou. Não está vendo vocês. E vocês têm que entender que quando Deus cura, Ele não deixa marca nem sinal. Há pessoas que estão aqui me ouvindo, que estão no trabalho de libertação. Melhora de uma coisa e chega para outra e diz que foi curada. Não é. Deus não trabalha assim. Deus trabalha completo. Eu sempre digo, ensinando na escola dominical, Deus nunca erra. Deus liberta o homem completo. Ele nunca mais vai andar do jeito que ele andava. Jacó se encontra no vale de Jaboque com o anjo. A Bíblia diz que ele muda o seu jeito de andar, porque morre daquele jeito. E outra coisa dentro da Escritura é que você está dizendo que está obedecendo o teu pastor, mas você está mentindo. Quando chega lá fora, você está fazendo coisa pior. Porque Geazi fez isso. Por trás das costas de Eliseu, ele mente para Eliseu. A Bíblia está dizendo. Ele chega em Naamã, que já ia e demanda para a Síria, e disse, bate com a mão e grita, e ele, sim, meu senhor. A Bíblia diz que o rei Naamã chama ele de senhor. É porque veio com dois rapazes, dois jovens aí, de cima do monte, aí da casa dos profetas, e diz que é para o senhor dar para ele uma quantia de prata e umas duas mudas de roupa. Mentira, rapaz. A Bíblia está dizendo que é mentira. E ele chega e Eliseu diz assim, Geazi, está vindo de onde? Está escrito. Aí ele fica mudo e a Bíblia vai dizer que Eliseu toma a palavra e diz, a maldição de Naamã sobre ti, a tua descendência, até o dia de hoje. No último versículo lá você vai ver do segundo timbre de epígrafe, você vai ver. Então, irmãos, não adianta eu estar dentro da igreja e estar brincando de ser crente, estar brincando de jejum e oração. Às vezes eu estou aqui na igreja, mas eu não tenho uma vida equilibrada com Deus. Eu não tenho. Há pessoas que chegam para mim e pedem oração e eu oro porque é o jeito. Eu oro porque é o jeito. Mas eu não tenho nenhuma virtude nisso. Porque a minha participação na igreja é zero. Lá em casa é 1000. Eu assisto tudo que eu quero. Escute o que Deus está falando. Tudo. E nesse tudo, a nossa alma fica fraca e empobrece com unção e revelação do céu. Tá, irmãos? Deus está falando. Porque tem dia, irmão, que eu nem consigo assistir as minhas pescas e caça que eu gosto. Eu vou cunhado, minha cunhada sabe. E Deus também. Eu gosto muito. Porque quando eu vou para o estado do Maranhão, eu estou lá dentro do mato com uma espingarda na mão. E nem ali Deus me deixa quieto. E eu vou ali, e lá vem um Timóteo, eu me escondo aqui, ele para. Ele já tinha me visto. Ele para, era o pastor da congregação de lá. Aí ele disse, quem é o senhor? Eu disse, não, eu sou primo de Nery Orlando, o senhor que veio de Goiás, é? O senhor que é o presbítero? Ele disse, quem falou para o senhor? Não, já estou informado. Pois prepara que amanhã você vai levar a doutrina lá na nossa congregação. Eu disse, tá bom. Aí eu disse, não tem jeito, ninguém se esconde. Lá dentro do mato,
Deus está te vendo. Além dele te ver, ele usa alguém para te transportar para o reino da sua vida. Viver com Deus é renunciar ao que eu mais gosto. Viver com Deus é viver uma dimensão espiritual que somente Ele pode estabelecer. Glória, aleluia. É o início da minha bênção na casa de Deus. Mas o fator que Deus quer para mim é ter visão espiritual. E você não vê o que está ao teu lado, mas Deus vê. E é por isso que tu está aqui nesta noite glorificando a Deus, porque Ele te livrou de vários laços do passarinheiro e de vários espíritos de morte, até espírito que foi tentando te matar. Existe uma membrana que nós aprendemos na escola de profeta, que ela fica meio metro da nossa vida material e a gente não vê, meio metro. Porque desse meio metro para cá vai o Espírito Santo você não traz. Segundo a tradução bíblica, um anjo com a espada desembainhada, cada cristão. Quando eu erro, quando eu brigo, quando eu desconsidero o sagrado, que é Deus, essa membrana, ela encurta. Eu estou falando uma linguagem escatológica, para ser espiritual. Ela encurta. E vou errando, ela vai encurtando. E vou errando, ela vai encurtando. E vou errando, ela vai encurtando. Quando ela chega no meu corpo, o anjo não está mais do meu lado. Aí é que você vai me dizer: ah, é por isso que meu vizinho dizia que era crente e eu via ele fumando e bebendo. Pois é. Esse é o problema. Porque quanto mais tu ora, mais a sua oração nos aparece. É o fato, isso é real. Quanto mais nós consagrar a vida, mais o diabo levanta a pessoa para nos entristecer. É no trabalho, é na escola, é na vizinhança, até dentro da igreja. Porque Jesus Cristo, Ele vê tudo e Ele é espírito e vida. Dentro da igreja, duas coisas funcionam para nos alegrar: o Espírito e a Palavra. O Espírito e a Palavra. O Espírito e a Palavra. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite dando glória e aleluia, porque o Espírito Santo está com a igreja. A Bíblia diz que Ele está na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou acabando, vou deixar 5 minutos para as considerações. Então, amados, escute. Seja crente para entrar no céu. Eu vim lá de casa para dizer isso para você. Escute. A última oportunidade é você mesmo. A última oportunidade Deus está te dando. A última. A última. Isso é profecia falada. Porque eu fui arrebatado para o convívio dos salvos através de profecia falada. Glória a Deus, aleluia. Última oportunidade que Deus está lhe dando. Última. Ou nunca mais. Você pode morrer com esse mal que está aqui perseguindo. Última oportunidade. Amém. Te converte, muda de vida, porque não está faltando muito para nós sermos arrebatados. Não. E você está no lugar certo, na casa de Deus. Última oportunidade, lembra disso. Quando você chegar no teu quarto de oração, o Senhor usou o irmão Evaldo para falar comigo. Última oportunidade. E eu vou profetizar mais ainda. Eu vou falar. É uma mulher do sexo feminino. Última oportunidade. Última. Mulher. E vocês sabem do que eu estou falando. Vocês que têm intimidade com ela. Amém. Vocês sabem. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, encerrando a minha participação, porque eu não vou além daquilo que Deus me permite. Não. Porque passa a verdade, a especulação e a pressão, não é verdade de Deus. É só encheção de linguiça com os alguns. Para que saia naquele vídeo que ele está gravando, que vá para o mundo inteiro.
Eu estava com 2,5 kg de malária, encerrando a participação no hospital do estado do Paragominas. Traficante de ex-traficante de drogas, diz eles, mas não fiquei. Ou é ou não é. Não sou mais. Lá no Pará. Não tinha medo de polícia, não tinha medo de bala, não tinha medo de ninguém. Minha mãe era tomada pelos espíritos malignos em São Luís do Maranhão. Comecei em São Luís, fui conhecer meu pai, polícia civil, me botou para fazer o Pará. Lá no Pará, eu fui vender maconha, fugia, prostituição, roubo, eu nunca gostei. Não veio duas galinhas só para matar minha fome, porque o camarada não queria me pagar, isso foi só. Sempre trabalhando. Ração de juquilha para fazendeiro, fazendo cerca, trabalhei ajudante de vaqueiro. Final de semana eu ia para a cidade mais próxima e dormia lá nas praças. Drogado. Voltava com 20 quilos, 50 gramas, 200 gramas de maconha e vendia para o povo que na fazenda. Ali eu comprava minhas roupas. E não podia o que ganhava. O que ganhava no serviço, comprava maconha.